Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. De regresso então para resolver mais uma questão do exame de Físico-Química do ano 2017, primeira fase, agora com a questão número 1 do grupo 2. A questão diz-nos o seguinte: à pressão constante de uma atmosfera, a capacidade térmica mássica do ar é cerca de 1/4 da capacidade térmica mássica da água. Ok, importa saber para já o que é isto de capacidade térmica mássica. A capacidade térmica mássica de uma substância é um valor padrão para essa substância num determinado estado físico. Por exemplo, a capacidade térmica da água no estado líquido é sempre a mesma, mas a capacidade térmica da água no estado gasoso ou no estado sólido já é diferente. E a capacidade térmica mássica é exatamente a quantidade de energia que essa substância, essa determinada substância, precisa de ganhar para que 1 kg, exatamente 1 kg dessa substância, eleve a sua temperatura exatamente 1 grau. Ou seja, esta capacidade térmica representa-se como C pequeno e as suas unidades são então Joule, quilograma menos 1, grau Celsius menos 1, ou então grau Kelvin menos 1, também há de ser a mesma coisa, porque em termos de temperatura vamos falar de uma variação de temperatura, e a variação de temperatura é igual em Celsius ou em Kelvin, é o mesmo, por isso não há problema. Bem, visto isto, então eu vou já tirar aqui este dado. Nós sabemos que a capacidade térmica mássica do ar é 1/4 da capacidade térmica mássica da água. Eu não gosto muito de usar frações, então eu vou usar a relação ao contrário. Ou seja, se a capacidade térmica mássica do ar é 1/4 da capacidade da água, né? Então a capacidade térmica mássica da água há de ser 4 vezes maior do que a capacidade térmica mássica do ar. Apenas mudei porque eu não gosto muito de usar frações em cálculos, acho melhor, se pudermos evitar frações, né? Tanto melhor, os cálculos ficarão sempre mais simples. Agora, vamos interpretar também o que é que isto nos diz, não é? Bem, se a capacidade térmica mássica do ar é menor do que da água, isto quer dizer que o ar precisa de ganhar menos energia para conseguir elevar a sua temperatura. Nós temos aqui uma comparação, e reparem, visto desta maneira, a capacidade térmica da água é 4 vezes a do ar, quer dizer que a água precisa de receber uma quantidade maior de energia para conseguir elevar a sua temperatura, isto comparando então com o ar. Agora, temos aqui ainda mais alguma informação. Considero uma amostra de ar e uma amostra pura de água de massas mAr e 2 mAr. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Temos aqui duas amostras, uma de ar e uma de água, mas sabemos que a massa de água é o dobro da massa do ar, então eu vou colocar aqui também essa informação. A massa de água é igual a 2 vezes a massa de ar. Reparem, temos aqui uma amostra de ar e de água, de massas mAr, ou seja, isto corresponde à massa do ar, e 2 vezes a massa do ar, ou seja, a massa da água é o dobro da massa do ar. A variação de temperatura da amostra de ar, não li isto, peço desculpa, respectivamente, às quais foi fornecida a mesma energia como calor. Ou seja, a energia que foi fornecida à água foi a mesma energia que foi fornecida então à amostra de ar. A variação da temperatura da amostra de ar comparada com a variação da temperatura da amostra de água será aproximadamente, e agora temos aqui 4 opções, maior, menor e, em qualquer dos casos, quantas vezes é que há de ser maior ou então quantas vezes é que há de ser menor. Bem, antes de começar aqui a desenvolver o exercício, nós destas 4 já conseguimos eliminar 2. Tem a ver com esta ideia que nós criamos aqui. Com esta ideia que nós criamos aqui. Nós sabemos que a capacidade térmica mássica do ar é menor do que a da água, quer dizer que o ar precisa de menos energia para elevar a sua temperatura 1 grau. Então isto quer dizer que se eu fornecer a mesma quantidade de energia
às duas amostras, né? Como a amostra de ar precisa de menos energia para elevar a sua temperatura, então a variação da temperatura para a mesma energia fornecida às duas amostras, a variação de temperatura no ar é necessariamente maior, porque o ar precisa de menos energia para elevar a sua temperatura. Ou seja, ficaríamos apenas então aqui com a opção B ou D como possíveis opções corretas. Agora, como é que nós desenvolvemos, né, este exercício para sabermos se é 2 vezes maior ou 2 vezes menor? Bem, para fazer isto, para fazermos uma comparação, nós vamos sempre dividir esses dois valores. Ou seja, queremos uma comparação entre a variação da temperatura da amostra de ar e a variação da temperatura da amostra na água, então vamos uma comparação, ou seja, se um é 2 vezes maior, ou 3 vezes maior, ou é metade, ou é 1/4, ou é 10 vezes maior. Sempre que vos pedirem este tipo de comparações, vocês vão dividir a variação de temperatura, neste caso, né, do ar, a dividir então pela variação de temperatura na amostra de água. Esta ideia aqui é transversal a todos os temas de Físico-Química. Sempre quiserem uma comparação entre duas grandezas, neste caso é variação de temperatura, poderia ser outras grandezas quaisquer, né? Sempre quiserem uma comparação, vocês vão dividir essas duas grandezas. Imaginem que se esta divisão desse 2, né? Eu depois posso passar a variação da temperatura de água para o segundo membro a multiplicar e teria que a variação da temperatura de ar era 2 vezes maior, não é? Ou seja, a razão que nós vamos ter aqui, da resultante da divisão destas duas grandezas, vai nos permitir então fazer a comparação. Agora, como é que nós podemos obter a variação de temperatura perante estes dados que nos foram aqui dados no exercício? Bem, eu vou pegar aqui numa forma que consta no formulário do vosso exame, que é esta forma. Tem a ver com a energia ganha ou perdida por um corpo devido à variação de temperatura. E temos aqui então a forma que a energia fornecida, ou a energia que foi, neste caso é mesmo uma energia fornecida, sob forma de calor, ou seja, eu até posso olhar para aqui como uma energia sob forma de calor, é igual então ao produto entre a massa da amostra, a capacidade térmica da substância e a variação da sua temperatura. Se eu preciso dividir aqui as variações de temperatura, então eu vou pegar aqui nesta forma e vou resolvê-la em ordem à variação de temperatura. E então a massa e a capacidade térmica que estão a multiplicar, né, passariam a dividir. Ou seja, dividiríamos os membros pelo produto entre a massa e a capacidade térmica. E vou então aqui deduzir a forma da variação de temperatura quando é sobre uma amostra fornecida uma quantidade de energia sob forma de calor, e então esta variação vai ser simplesmente igual à quantidade de energia a dividir. Atenção que isto é uma energia que pode ser ganha ou perdida, não é? Para aqui não, para aqui nós vamos fornecer energia, as duas amostras vão ganhar energia, mas noutras circunstâncias também podemos usar esta forma para cálculo da quantidade de energia que foi perdida, não é? Numa determinada substância. Imaginem que diminui a temperatura, né? Se uma determinada substância diminui a sua temperatura, então houve ali uma perda de energia e vocês, para cálculo dessa perda energética, utilizavam a mesma forma. Resolvendo isto então em ordem à variação de temperatura, nós vamos ter energia sob forma de calor a dividir pela massa vezes a capacidade térmica. Então vou voltar aqui a esta ideia e vou aplicar a fórmula da variação de temperatura para cada uma destas variações, quer no ar, quer na água. Então vou colocar aqui um traço de grande fração. Variação da temperatura no ar há de ser então igual ao calor fornecido a essa amostra de ar, a dividir pela massa de ar vezes a capacidade térmica do ar. A dividir então pela mesma aplicação da fórmula para a variação da temperatura na água, e vamos ter exatamente a mesma coisa. Vamos ter aqui a quantidade de energia que foi fornecida à amostra de água, a dividir pela massa de água vezes a capacidade térmica mássica
da água. Agora, vamos aqui dividir estas duas frações e podemos então utilizar a divisão de frações, né? Consiste, por exemplo, numa estratégia que tem a ver com esta aplicação da regra do pneu. Ou seja, para dividirmos duas frações, podemos então dividir a multiplicação entre o numerador desta fração e o denominador da segunda fração, obtendo então aqui o produto entre ou seja, o calor fornecido à amostra de ar, vezes então a massa de água, vezes então a capacidade térmica da água, e aqui em denominador desta fração fica aqui o produto entre estes dois, ou seja, vamos ter aqui a quantidade de energia fornecida à água, vezes então a massa de ar, vezes a capacidade térmica mássica do ar. Ok, tudo bem. Agora, chega o momento de entrarmos com estas ideias que nós tiramos aqui no início do exercício. Ou seja, a lógica deste tipo de exercícios é nós conseguirmos cancelar todas estas variáveis, a quantidade de energia, a massa, a capacidade térmica, mas, por exemplo, se a quantidade de energia fornecida à água e ao ar foi a mesma, então eu aqui já posso cancelar, porque estamos perante valores iguais, não é? Já estas massas e as capacidades térmicas já não são iguais, mas nós temos aqui as relações, o que nos permite, por exemplo, substituir aqui a massa de água pelo dobro da massa de ar, o mesmo também fazer aqui com a capacidade térmica mássica da água e substituir então essa capacidade térmica mássica por 4 vezes a capacidade térmica mássica do ar. E então aí vamos obter o seguinte: a massa de água é o dobro da massa de ar, então vou escrever aqui 2 vezes a massa de ar. Já a capacidade térmica mássica da água é 4 vezes maior do que a capacidade térmica mássica do ar, então vou escrever aqui 4 vezes a capacidade térmica mássica do ar. Em baixo vamos ter a massa de ar vezes a capacidade térmica mássica do ar, e aí já são valores iguais. Ou seja, a massa de ar pode cancelar com a massa de ar e a capacidade térmica mássica do ar com a capacidade térmica mássica do ar, que estaria aqui no numerador. Ou seja, isto fica então 2 vezes 4, que é igual a 8. Ou seja, qual é a conclusão que nós chegamos? Que a variação da temperatura no ar a dividir pela variação de temperatura na amostra d'água a razão entre estas variações é exatamente igual a 8, não é? Então eu posso passar agora esta variação aqui para o segundo membro e concluir que a variação de temperatura na amostra de ar é 8 vezes a variação da temperatura na amostra de água, ou seja, a variação da temperatura no ar foi 8 vezes maior, e aí a resposta correta é a resposta D. Fico-me então por aqui, é sempre um prazer ajudar, até já, tchauzinho.